Boa tarde, meninos, tudo bem com vocês? Eu vou fazer hoje, a aula de hoje vai ser um adendo à aula anterior sobre as 4 etapas de evolução humana. Bom, nesse caso, esse adendo, tá, vai ser um pouco mais rápido. Na aula passada vimos que a evolução humana surgiu através da bipedia, né, do andar ereto, e dos caninos reduzidos. Tá? Então, o que acontece? Essa fase 1 até a fase 2, ela levou mais ou menos 4 milhões de anos para acontecer. Então, nesse caso, não houve uma mudança cerebral. A primeira vez que a capacidade cerebral ela é realmente estudada é com a Leslie Aiello, lá da Inglaterra, e Peter Wheeler, num artigo que eles escreveram em 1995. E óbvio que o artigo está em inglês, mas eu coloquei aqui a tradução em português para vocês terem um pouquinho de noção. Que seria a hipótese do tecido caro, desculpa, não é claro, não é caro. A Leslie Aiello, ela comenta que a capacidade cerebral humana, tá, ela gasta 30%, ou seja, tudo aquilo que a gente come, 30% vem para a cachola, 30% vai para o cérebro. Por isso que a doutora Leslie Aiello, ela fala de tecido caro, entendeu? Ou seja, o que estava acontecendo? Entre a primeira etapa e a segunda etapa, como eu falei, ela durou o quê? 4 milhões de anos. Ou seja, não houve uma mudança significativa na capacidade cerebral. Vou tentar ilustrar isso aqui para vocês. Esse crânio aqui, ó, esse crânio aqui é o crânio, tá, do Ardipithecus, descoberto na Etiópia pela equipe norte-americana e etíope também, né, ligada ao Dr. Timothy White. Como vocês podem ver, tá? Como vocês podem ver, a capacidade cerebral da Lucy, a Lucy, ela tem 3,2 milhões de anos. Esse camaradinho aqui tem 4,4 milhões de anos. Então, os dois têm a mesma capacidade cerebral. E é isso que a gente vai demonstrar, tá certo? Esse aqui, ó, é o foramen magnum. O que é o foramen magnum? Ele serve para coluna vertebral poder entrar aqui, ó. Então, isso quer dizer o quê? Que o Ardipithecus, ele andava sobre 2 pernas. E outra, os caninos dele é reduzido. Vocês podem prestar atenção nos dentes. Os dentes são similares aos dentes do homem moderno. Tá? Bom, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar água no crânio para descobrir a sua capacidade cerebral. Aqui, ó. Aqui é a capacidade cerebral. Como vocês podem ver, a capacidade cerebral dele, tá, é de 250 ml. Vamos colocar como 300 centímetros cúbicos. Então vamos lá. O Ard de 4,4 milhões de anos, então ele tem 300 centímetros cúbicos. Certo? Certo. Vamos fazer a mesma coisa, não vamos desperdiçar, né? A água. E essa aqui é a Lucy, tá? É o mesmo crânio que tem ali, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos medir a capacidade craniana. Como vocês podem ver, a capacidade cerebral da Lucy, ela aumentou, mas ela não aumentou significativamente, tá? Agora, o que vai acontecer? A partir
a partir, tá, de 3,2, a partir de 3 até 2 milhões de anos, vai haver uma mudança ambiental planetária, tá? E que mudança é essa? Bom, é a chegada do Pleistoceno, ou como todo mundo fala, né, é a chegada da Era do Gelo. Esse aqui é um mapa, tá? O mapa da América do Norte e da América Central e da América do Sul há mais ou menos 10 mil anos atrás. Como vocês podem ver, existe aqui, ó, uma geleira não, uma super ultra mega geleira que cobria todo o norte do planeta Terra. Então 30% da água do planeta estava aqui. E essa era do gelo, de acordo com o filme, tá? Ela provocou o quê? Uma mudança ambiental na África. A África, ela vai se tornar mais seca, tá? Ela vai se tornar mais seca e ela vai dar origem a duas espécies, a dois gêneros. O gênero Homo, que é o nosso gênero, e o gênero Paranthropus, tá? O Paranthropus nós já falamos na aula passada, tá? O Paranthropus é esse camarada aqui, ó. Como vocês podem ver, a face é projetada para frente. O osso zigomático, que é o osso da bochecha, esse osso da bochecha, ele é muito largo. Por que ele é muito largo? Porque, como vocês podem ver, os dentes dele, principalmente os molares, que são esses três últimos aqui, são extremamente grandes porque ele comia comidas pesadas, vegetais. Ele se alimentava de nozes, de tubérculos extremamente duros. Então ele se especializou, ele é o vegetariano. Esse camarada aqui é vegetariano. Ele tem essa crista sagital aqui porque nessa parte do crânio havia músculos, tá, extremamente poderosos para justamente quebrar as nozes, quebrar os tubérculos duros. Então esse camarada aqui, ele é chamado do homem quebra-nozes, tá? Não é bem homem, ele é um Paranthropus, é uma espécie de Australopithecus, uma espécie de Lucy, mas vegetariano. E do outro lado surgiu, a partir de 1 milhão de anos, através do cozimento, surgiu esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é o Homo ergaster erectus. Esse camarada aqui é o Homo heidelbergensis, tá? E é o cara que vai dar origem a essa terceira fase, que é a fase do cozimento. E nós vamos agora testar, verificar a capacidade cerebral desse camarada aqui. Vamos lá. Como vocês podem ver, a capacidade cerebral dele é de 1000 centímetros cúbicos. A nossa capacidade cerebral é de 1200. Esse camarada, ele está muito mais próximo da gente do que a Lucy e do que do que esse camaradinho aqui, o Paranthropus. Bom, é importante notar o seguinte, tá? Abrindo o mapa aqui de novo. Tá. O que é que provocou isso aqui? Nós já falamos que houve, né, a chegada da Era do Gelo. A Era do Gelo vai dar origem ao Pleistoceno, tá? Mas uma das causas do esfriamento global
seria a formação do Istmo do Panamá. Como vocês podem ver, tá? Vou voltar aqui de novo. Como vocês podem ver aqui, ó, esse pedacinho aqui é o Istmo do Panamá. O Istmo do Panamá, ele se formou há 2,8 milhões de anos, de acordo com o estudo, deixa eu ver, Dr. Aaron Odia. Ele fez o estudo em 2016 e ele sugeriu que o Canal do Panamá se formou, que é esse pedacinho de terra aqui, ele se formou há 2,8 milhões de anos. Então isso se encaixa no esfriamento global e isso também se encaixa no aparecimento desses dois gêneros, o gênero Paranthropus e o gênero Homo. Tá? Então as datas elas batem. Tá? E é importante também falar que a partir do esfriamento global, esse camarada aqui, ó, ele se torna extinto. E quem que é esse cara aqui? É o megalodonte do filme Megalodonte, o super tubarão. Esse aqui é a foto, uma reconstrução, né, do que seria a boca, né, do megalodonte. Ou seja, o megalodonte ele não existe mais porque a Terra se esfriou. Mas também tem uma tese muito interessante que o Dr. Peter de Monaco, ele fala o seguinte, que existia de 10 milhões de anos para cá, existia o que ele chamava de tendência ao frio. Tá? A Terra estava se esfriando. Possivelmente deveria ter sido por causa justamente da formação do Canal do Panamá. Isso é uma hipótese. Eu estou chutando. Isso é uma hipótese. E para finalizar,